voltamos então com você, o programa Reflexão nessa manhã, juntamente com o pastor Ildemar. E eu estava vendo aqui a revista Fórum com uma chamada um tanto quanto desafiadora. A ofensiva evangélica. E em cima dessa questão aqui, dessa chamada, eu quero te fazer uma pergunta. Quando é que a igreja evangélica realmente ela se engajou no processo político nacional? Como é que você vê isso? Me parece que tem alguma coisa na Fórum nos direcionando nesse sentido. Sim, a revista Fórum trouxe essa matéria, ela é de abril agora de 2012, já preparando esse cenário político no Brasil. Daqui para frente, pastor Ed, não tem como mais não tratarmos com muito respeito o envolvimento das igrejas evangélicas no cenário político brasileiro. Mas até a década de 80, o cenário político brasileiro apresentava uma característica onde os evangélicos não tinham muito interesse pela razão. Talvez pela síndrome da minoria. Mas foi na Constituição de 88, quando em 1986 foram feitas as eleições para a organização da Constituição de 88. Então foi quando a Igreja Evangélica entendeu a necessidade de uma participação mais efetiva na vida política do Brasil. E o deputado Iris Rezende foi o grande locutor disso, um político evangélico, muito respeitado, considerado. E foi ele que foi atrás das igrejas e dizia, nós vamos ficar dormindo, nosso país vai escrever a Constituição Federal e nós não vamos ter representantes nela. Então, nesse ano, as igrejas evangélicas se mobilizaram e passou de 1 deputado para 13 deputados. Então foi o grande engajamento da igreja. Foi a partir aí do ano de 1986. E começou então a ter no cenário político nacional, representado em Brasília, 2 bancadas chamadas bancadas evangélicas. Um chamado os Políticos de Cristo e outro os evangélicos. A distinção disso é mais pedagógica, porque a bancada de Cristo, como era chamado, foram aqueles políticos de uma linha mais pentecostais e neopentecostais, que eles representavam as suas igrejas e não tanto uma representação social. Enquanto a bancada evangélica tinha aquele perfil de representar uma ideologia, eleitos pela sociedade, num contexto geral, e não por núcleo religioso. Mas hoje essa bancada evangélica ela tem um grande papel no cenário político. Foi essa bancada evangélica que defendeu bandeiras importantes para a vida do nosso país, como recentemente as questões ligadas ao aborto, aquele PL 122, questões relacionadas ao ensino das escolas públicas também. Então, assim, essa bancada ela teve um papel importante para não permitir aquelas distribuições de kit gays nas escolas, que entendeu que, na verdade, era uma apologia ao movimento, muito mais do que uma orientação sexual das crianças. Então, nós vemos assim que há uma importância muito grande hoje do engajamento da igreja evangélica na vida social do nosso país. Essa abertura que foi dada também, me parece que traz, ouvi um político lá no Paraná dizer o seguinte: fazer política é como entrar de terno branco numa mina de carvão. Por mais que você se cuida, lá no final você sai com uma manchinha. Né?
Quer dizer, nós temos pessoas e pessoas. Sim. Você falou agora há pouco no bloco anterior da questão vocacional, né? O que de ruim tem acontecido aos teus olhos? E que de bom, você já falou algumas coisas de bom, mas eu queria entrar um pouquinho nessa questão do ruim, viu, pastor? Podemos. Olha, pastora, o grande dilema é, às vezes, o despreparo da pessoa que entra. Porque os corredores do poder, eles têm uma tendência histórica de corrupção. O grande desafio nosso hoje no Brasil, inclusive como igreja evangélica, é o seguinte: a nossa democracia brasileira ela é muito nova. A igreja presbiteriana teve o cuidado de trazer uma pastoral para orientar os concílios, os pastores, a liderança geral da igreja sobre o tríplice compromisso que tem que ter a igreja no palco político para evitar a corrupção, ou evitar esse mau exemplo que às vezes acontece de políticos evangélicos, e eles são reais, e eles são mais vistos, porque quando entra um político evangélico, ele entra com a bandeira de moralidade, de um alto padrão de democracia, com um discurso da justiça social, da promoção da paz, e às vezes o poder corrompe. Então, o grande desafio das nossas igrejas é preparar essas pessoas melhor para esse engajamento na vida política do país. Primeiro, não fazemos do engajamento de um político evangélico aquele dilema da fisiologia. Ele não vai entrar lá meramente para representar uma bandeira. Ele tem que representar um ideal para a sociedade, não apenas uma bandeira denominacional ou uma bandeira de um legalismo religioso, mas uma bandeira que contempla a sociedade contra a discriminação racial, a respeito da justiça social, a defesa das classes menos privilegiadas da nossa sociedade. Não obstante essa ascendência da classe C no Brasil, nós ainda temos desafios de justiça social imensos no Brasil. Então, acho que a bandeira do político evangélico, ela tem que ser uma bandeira muito maior do que os muros das nossas denominações.